Olá, amigos e amigas. Hoje, baseado no capítulo 18, de 1 a 15 de Gênesis, nós vamos falar sobre o Deus que se manifesta. Olha que tema gostoso. Na verdade, essa parte do capítulo 18 relata uma experiência de teofania, quando Deus e mais dois anjos se manifestam pessoalmente a Abraão. Eles vieram, na verdade, para anunciar que dentro de um ano Sara teria finalmente seus filhos nos braços. A promessa, ela já existia, nós sabemos disso, né? Faz parte de toda a trajetória de Abraão. E agora ela estava prestes a se cumprir, porque Deus estava fixando uma data e demonstrando que a promessa iria ser cumprida. Nós podemos dividir essa experiência em duas importantes partes. A primeira ressalta a hospitalidade de Abraão para com os viajantes e a segunda, o anúncio do nascimento de Isaac. Na verdade, os anjos e o próprio Senhor, eles chegaram na hora mais quente do dia. A Bíblia ressalta isso. Deus se manifesta, meus queridos, onde, quando, como e a quem Ele quer, a quem Ele quiser. Não é preciso criar um ambiente, né, sinistro, solene, para que isso aconteça, pois as condições para Deus se manifestar em nós, ou através de nós, e através de nós, e no meio de nós, na verdade começa no nosso coração. Não significa que nós não devemos ter reverência nos ambientes de culto, não é isso. É que nós não precisamos falar, olha, eu tenho aqui na minha casa de fazer isso, fazer aquilo. Não, a comunhão com Deus começa no nosso coração. Abraão, ele já tinha uma intimidade tão grande com Deus que bastou ele levantar os olhos, é o que o versículo 2 nos diz, e ele levantou os olhos, viu aqueles viajantes e ele os reconheceu como divindades. Pois imediatamente ele se levantou, foi ao encontro deles, sem qualquer receio, mas com muito respeito. A primeira coisa que ele fez, olha só, por isso que a gente pode dizer que ele os reconheceu como divindade, foi prostrar-se diante deles, pois ele sabia que o Senhor estava ali. O que Abraão estava fazendo, eu perguntaria para vocês, à porta da tenda, na hora do maior calor do dia, porque a Bíblia diz que ele estava sentado à porta da tenda. Bom, usando a nossa imaginação, a gente pode dizer que provavelmente ele estava sozinho porque ele estava meditando sobre os últimos acontecimentos, quando Deus reafirmou a aliança com ele e disse que o seu descendente seria chamado Isaac e não seria o Ismael, mas que este também, Ismael, seria abençoado. Ou mesmo ele estava pensando na circuncisão que Deus acabara de estabelecer e eles tinham se submetido, ou talvez ele pudesse ainda estar pensando em Ló, que já estava distante já há algum tempo. Enfim, a gente não sabe exatamente sobre o que ele pensava, apenas que ele estava sentado à porta da tenda na hora mais quente do dia. Porém, a gente vai perceber que os seus pensamentos e o seu coração, eles estavam cheios da presença de Deus, porque ele não teve qualquer dificuldade em reconhecer que aqueles viajantes que acabavam de chegar eram divindades. Ele bastou levantar os olhos e ver. Gente, que lição bonita para as nossas vidas. Não é mesmo? Que os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos, eles estejam tão conectados com Deus no nosso dia a dia, que a gente tenha familiaridade com Deus, com Ele, com o nosso Senhor. Não importa quando, onde ou como Ele se manifestar a nós. Quando isso acontecer, que nós possamos reconhecer
apenas levantando os olhos, quer dizer, saindo de mim mesma, saindo das minhas preocupações, saindo das minhas correrias do dia a dia, eu saber parar, olhar, saber que Deus está ali, porque Ele está, como Ele está aqui agora, conosco, comigo, com você aí, e a gente poder ir correndo ao encontro de Deus e adorá-lo. Abraão, ele não se ateve a isso somente. Ele mostrou-se extremamente hospitaleiro, pois ele sabia o que era ser peregrino naquelas terras quentes e áridas, porque ele era um. Ele apressou-se para oferecer água, repouso. Ele foi correndo até Sara e falou: Ó, Sara, prepara aí uma comida gostosa. Chamou os servos, mandou que preparasse um novilho, um churrasco, tenro e bom para aqueles viajantes. A gente pode observar, queridos e queridas, que os anjos e o próprio Senhor não pediram nada para ele. Abraão que ofereceu o que podia de melhor para aquelas divindades naquela situação. Isso tudo, meus queridos, faz parte da adoração e do nosso serviço a Deus. Nós nos despojamos para Ele sem nada nos ser pedido. Isso é resultado, meus queridos, de uma profunda e concreta experiência com Deus. Nós precisamos chegar a esse ponto que nada me foi pedido, mas eu quero adorá-lo, é espontâneo, é de forma espontânea e integral. Eu quero adorar o Deus a quem eu sirvo. E Abraão não se desgrudou dos visitantes. Olha só, ele sabia que tinha uma bênção. Ele falou, estou aqui adorando, estou servindo, mas para eles se manifestarem a mim dessa forma, é porque existe uma bênção. Ele serviu aquelas pessoas, aqueles visitantes, aqueles anjos, o próprio Senhor, com prazer, e sabendo que havia uma mensagem para ele, e ele aguardou atentamente esse momento. Depois de toda a adoração e oferta ao Senhor, é que daí eles perguntaram para Abraão onde é que estava Sara. Claro que ele sabia onde é que Sara estava, inclusive que ela estava atrás da porta ouvindo. Eles tinham uma mensagem específica realmente, que era reafirmar a promessa de que Abraão e Sara gerariam um filho, o filho da promessa, que viria Isaque. E a Sara, ela já sabia disso, ela sabia que havia essa promessa, mas mesmo assim, ela ouvindo atrás da porta, atrás da parede, atrás do pano da tenda, não sei, ela riu, ela deu risada, da mesma forma como Abraão fez ali do capítulo anterior que nós já estudamos. Por quê? Tanto ela quanto Abraão já eram muito idosos. Talvez ela tenha pensado assim, agora é tarde demais. Porém, o próprio Senhor repreendeu Sara, mostrando que nada é o obstáculo para o Senhor cumprir as suas promessas e o seu querer. Está lá bem explícito no versículo 14, uma frase que deve servir para as nossas vidas nos dias de hoje, todos os dias. Para o Senhor não há coisa demasiadamente difícil. Ele pergunta, ele questiona Sara, ele fala assim, por acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Ele deixou ela sem graça. Tanto é que ela mentiu, ela falou, não, eu não ri. Olha só, quantas vezes, meus queridos, nós nos vemos na mesma situação de Sara, diante dos obstáculos humanos, dos obstáculos terrenos, a gente tende a duvidar das promessas de Deus, tanto aquelas declaradas em sua palavra, como aquelas que são singulares a nós, que Deus fez a nós, ao nosso coração. Gente, que a gente viva como aqueles que sabem que não há nada difícil para o Senhor, que aquilo que Ele fez, que Ele diz e nos revela seja sempre suficiente para nós. Que nós nos fundamentemos na fé, na confiança nas suas promessas. Ele falou, ele revelou, pronto, eu creio. Crer sem risos, sem senões, sem receios, sem porquês. Queridos e queridas, ouvir
ouvir, crer e obedecer. Essa é a senha, pois haverá coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Amém.